Bom dia a todos, obrigada mais uma vez por todos aqueles que estão no nosso segundo webinário. Aqui estamos hoje com a presença do professor Ricardo Rios, da Universidade Federal da Bahia, professor Felipe, também da Universidade Federal da Bahia, e o professor Paulo Eduardo Ambrosio, da Universidade de Santa Cruz, UESC. Bom, pessoal, hoje a gente vai mostrar para vocês, tirar um pouquinho da ansiedade de vocês com relação ao uso desse material em sala de aula. Nós vamos apresentar, então, a trilha essencial. A trilha essencial é aquela em que você tem os conhecimentos, os primeiros conhecimentos acerca da IA que você pode colocar nas suas aulas. Vocês vão ver nos próximos webinários que a gente vai rever esses slides de hoje, inclusive, porque alguns módulos, eles aparecem em mais de uma trilha. Essa ideia de trilha é, na verdade, uma maneira de organizar o material, mas o professor ele tem autonomia para usar da maneira que achar melhor, né, as trilhas. Então, a gente tem aqui nesses webinários 3 trilhas, vamos começar pela essencial, mas nada impede que um professor utilize, por exemplo, um módulo individualmente, um módulo combinado com outro que não necessariamente compõe uma trilha. É só uma maneira de mostrar para vocês a dinâmica do nosso material, ok? Só para organizar um pouquinho, a gente vai fazer o seguinte, no nosso webinário. Nós vamos apresentar cada um dos módulos, as possibilidades, e ao final a gente deixa uns 10 minutinhos para perguntas, só para que a gente realmente tenha um tempo bastante produtivo, ok? Bom, então a gente tem aqui uma trilha essencial, como eu comentei, e essa trilha, ela é composta por 4 módulos. No primeiro módulo, a gente tem fundamentos da IA e computação. Esse é o tema principal, não há pré-requisitos, e é uma oportunidade da gente conhecer um pouquinho sobre a teoria realmente inicial de IA. Esse é um módulo muito importante, porque a gente desmitifica alguns conceitos e tira um pouquinho aquela ideia de que a IA é aquelas ferramentas que nós utilizamos hoje, ele é muito mais do que isso, certo? No módulo 2, a gente tem dados e aplicações iniciais. Esse é um módulo, assim, muito empolgante para os alunos, mas também de fundamentos, porque a gente explica o que é esse dado, como a IA, do ponto de vista computacional, enxerga esses dados. Então, a gente tem um aspecto bem aprofundado, de certa forma, com relação aos dados. Os professores vão mostrar para vocês, vocês vão compreender do que a gente está falando aqui, né, no ponto de vista teórico mesmo da IA. Mas a gente precisa desses conceitos básicos de IA do módulo 1 e também de computação, que a gente fala no módulo 1 também. Então, o aluno precisa estar envolvido com esse conceito de computação. E isso é bem interessante, porque, geralmente, nas escolas, os alunos já têm esse contato com as aulas de informática. Já no módulo 3, esse é um módulo mais aprofundado, né? É um módulo mais extenso do que os outros, ele exige mais cuidado e atenção. Por outro lado, ele é bastante interessante, porque apresenta situações em que as ferramentas de IA utilizam suas técnicas para resolver problemas do dia a dia. Então, ele acaba sendo bastante interessante, mas ele necessita de noções de matemática, justamente por conta desse aprofundamento. Então, nessa trilha, o módulo mais complexo, digamos assim, é o módulo 3, e ele vai acabar passando por quase todas as trilhas. O módulo 7 é um módulo muito legal, que é de ferramentas e aplicações práticas, e por isso a gente considera o módulo mais importante dessa trilha, porque a gente tem noções, a gente vai apresentar IA na educação, então, realmente como ferramenta, como auxílio em sala de aula. Então, tem muitas dinâmicas nas aulas desse módulo que são super importantes, certo? Mas a gente só consegue chegar no módulo 7 se a gente realmente compreender as noções de IA e aprendizado de máquina do módulo 1 e módulo 3. Ok? Isso foi apresentado no webinário passado, mas é muito bom destacar, porque no webinário passado nós falamos sobre cada um desses temas e fundamentação necessária de todos os módulos. Aqui nós estamos falando apenas dos 4 módulos que compõem a trilha essencial. Uma outra coisa muito importante é entender que no módulo essencial, aliás, na trilha essencial, esses módulos, eles têm algumas competências da BNCC relacionadas, certo? Então, é importante compreender que se o professor, a escola, a turma,
estiver conduzindo essa trilha essencial, estarão sendo abordadas as competências de pensamento científico e cultura digital no módulo 1, de leitura crítica de dados e informação no módulo 2, de resolução de problemas e tomada de decisão no módulo 3, e do uso pedagógico, criatividade e autonomia no módulo 7. Então, são módulos que podem ser enriquecidos justamente com esses conteúdos que são esperados nas diferentes competências da BNCC. Isso também foi falado no webinário passado, mas aqui existe um foco específico na trilha essencial. Bom, então a gente vai começar pelo módulo 1. Para cada um desses 4 módulos, a gente vai mostrar a estrutura geral e dependências fundamentais. O módulo 1 vai ser apresentado pelo professor Felipe, da Universidade Federal da Bahia, e este módulo contém essas 4 aulas, né? Lá no nosso portal, vocês vão ter essa visualização aqui que está no slide. Então, a gente tem a aula, né? Então, tem uma aula em PowerPoint, né? Em modo de apresentação, totalmente editável, então você pode retirar algum slide que o professor imagine que não é compatível com o nível da turma, com a contextualização da turma. Você pode acrescentar slides quando você fala, poxa, esse exemplo aqui ele pode ser enriquecido em função de algum contexto, algum momento que a turma está vivenciando. O professor Felipe vai mostrar isso para vocês. E aqui tem esse olhinho aqui que você pode simplesmente baixar um PDF e dar uma olhadinha sem essa vantagem, né, da edição. Então, quando vocês olharem lá no portal, aqui tem informando que este módulo estabelece os pilares conceituais da inteligência artificial e da computação, servindo como base para os demais módulos. Não há nenhum pré-requisito, então não é necessário nenhum preparo inicial dos alunos, nem do professor, e a ideia aqui é realmente que a gente mostre fundamentos, computação, base, então tem algumas palavras-chave aqui que pode guiar vocês. Então, professor Felipe, bom dia, muito bem-vindo, obrigada pela sua atenção e participação. O professor Felipe esteve conosco durante toda a elaboração do material e vai mostrar um pouquinho para vocês alguns exemplos de como utilizar este módulo nas suas práticas pedagógicas em sala de aula. Bom dia a todos. Obrigado, professora Tatiane. Eu sou o professor Felipe, da Universidade Federal da Bahia, e vou mostrar para vocês o material do módulo 1, Introdução à IA. Tati, eu vou só compartilhar a minha tela, certo? Acho que quando eu compartilhar vai parar isso. Eu vou compartilhar a minha janela do Chrome, porque aí eu posso navegar entre as abas. Vocês conseguem enxergar aqui? Então, aqui nós temos o nosso site, certo? O endereço está aqui, a gente disponibiliza posteriormente no bate-papo. Quando vocês vêm aqui, como nos módulos e aulas, vocês têm aqui o módulo 1, certo? Então, módulo 1, Introdução à IA. Vocês têm a opção de baixar o PDF com o zip completo, com todo o material, ou vocês têm a opção de baixar aula por aula. Então, clicando aqui nesse botãozinho, vocês baixam aula por aula, tá? Então, aqui, se vocês clicarem em aula, vocês baixam o editável da aula. Se clicar em plano de aula, vocês baixam um plano de aula também editável, e como a professora Tatiane falou, é fundamental para que vocês possam ajustar, customizar em função da turma, em função do nível de exigência da aula. Ou, se vocês clicarem no olhinho, vocês vão baixar o PDF da aula, tá? Então, aqui vocês clicam em Li em Concordo e baixam o arquivo. Então, aqui a gente tem 4 aulas. A gente tem os aspectos filosóficos da IA, a gente tem História da IA, aula 3, Computação Básica, e aula 4, Aplicações Institucionais. Basicamente, uso de IA em pesquisa científica nas universidades da Bahia. Isso é a aula 4. Então, vou passar com vocês aqui, aula por aula, certo? Então, aqui a gente tem o slide 1, onde tem aspectos filosóficos da IA, e aqui tem o enigma do quarto chinês, tá? Vou explicar daqui a pouco o que é isso, mas, basicamente, esse material vai introduzir a IA para a turma. Então, aqui a gente tem a pergunta: como se define
a inteligência artificial, e já aqui o professor pode fazer um debate com a turma para entender o que a turma entende de IA, receber esse feedback e, a partir disso, fazer uma discussão, tá? Aqui a gente já tem a definição, e aqui segue com mais perguntas, né? Quais sistemas de IA você já utilizou, ou você conhece? Será que esses sistemas de IA funcionam como a inteligência humana? Isso aqui também proporciona um debate mais aprofundado com a turma, né? A famosa pergunta, será que a IA vai substituir as habilidades humanas no mercado de trabalho, no mundo e etc.? Então, o professor pode fazer essa discussão, tá? E aqui segue com vários exemplos de utilização de IA, de ferramentas do dia a dia, IA na saúde, no mercado de trabalho, no uso de linguagens como tradutores, geração de textos e etc. Ok? Aí aqui traz um pouco mais de aspectos filosóficos que são necessários para entender como a IA se insere no mundo de hoje. Então, se você está numa turma que está pagando a disciplina de filosofia no ensino médio, então o professor de filosofia pode se valer desse material para fazer discussões aprofundadas com a turma, certo? Qual a implicação da inteligência artificial no mundo de hoje? Então, aqui tem a diferença entre a forte e a fraca, né? Que seria o reconhecimento, por exemplo, um exemplo de a fraca seria o reconhecimento facial, uma aplicação básica. Um exemplo de a forte, tem mais aqui na frente, aqui, certo? Que seria uma IA mais semelhante à inteligência humana, capaz de pensar e aprender. E aqui você tem, mais na frente, o enigma do carteiro chinês. O enigma do carteiro chinês é uma analogia do carteiro chinês, desculpe, do quarto chinês. Me desculpem, é porque na minha área de atuação também tem uma analogia, um problema chamado do carteiro chinês. Então, o problema do quarto chinês, o argumento do quarto chinês, que é uma analogia que se faz para uma analogia que se faz para entender, para explicar se a IA seria capaz de saber que ela está fazendo certa coisa, né? Então, você tem um quarto, uma pessoa que recebe argumentos pela porta, perguntas pela porta em chinês e responde em chinês, mas, na verdade, essa pessoa tem um manual, esse livrinho aqui, né? E essa pessoa vai fazendo um de para, né? Ela pega o argumento, a frase que está no livro e traduz, entende e fala. Mas essa pessoa não entende chinês, ela está apenas traduzindo automaticamente. Então, isso pode ser feito uma discussão para saber se a IA ela realmente é inteligente, né? Ou se é apenas uma tradutora, ou se ela está apenas seguindo regras. Tá? Então, aqui tem todo o material explicando sobre esse quarto chinês, certo? E, no final, uma discussão com a turma sobre os argumentos apresentados em aula e também ainda sobre a discussão, e tem aqui as referências e a produção do material, os créditos. Na aula 2, você tem a história da IA. Então, é importante frisar para a turma que a IA tem uma tradição, né, que data desde a década de 40. Tá? A IA não é algo que surgiu nos anos 2023, 2024, com o boom do chat GPT, por exemplo. Tá? Então, o professor de história, neste caso, pode customizar esse material para a sua aula, fazendo uma cronologia do surgimento da IA, de tudo que foi discutido ao longo dos anos, o que os pesquisadores investigaram, os desafios encontrados, certo? E aqui nesse slide é interessante, porque mais na frente, aqui é toda a questão cronológica, certo? Os desafios ano a ano. Mais na frente ele tem uma linha que resume, uma linha histórica, que resume tudo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, aqui você tem, no final da aula, você tem esse slide, que é muito interessante, que resume a cronologia da IA desde a década de 40 até os dias de hoje, tá? Lembrando que aqui esse material é riquíssimo, porque ele também apresenta conteúdos, voltando aqui, que eu passei direto, certo? Sobre
a IA atual. Então, a IA generativa nos dias atuais, como a IA se comporta no dia atual, e também referências para documentos importantes na IA no Brasil. Então, a Academia Brasileira de Ciências, a recomendação sobre o avanço da IA pela Academia Brasileira de Ciências, a recomendação da Sociedade Brasileira de Computação e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, aqui tem esses links, você pode clicar e vai para uma nova aba, onde tem esse documento detalhado. Então, é muito importante esse material também nesse sentido, tá? Na aula 3, nós temos computação básica, introdução à programação, linguagens de programação, tá? Então, o professor, na aula de informática, pode usar esse material para entender que a computação precede a IA. Então, a IA é construída sobre a computação. E aqui, o professor vai explicar o que é hardware, o que é software, comandos, certo? Então, aqui nós temos todos os detalhes desse conteúdo, o que é hardware, mais ainda, equipamentos de hardware, processador, memória, disco rígido, SSD, monitor, o que é software, esses programas. Então, aqui tem exemplos como WhatsApp, Instagram, TikTok, enfim, linguagens de programação, como o que é, para que serve, como funciona, o que é um algoritmo, né? Essa palavra que é tão usada hoje. Então, aqui o professor vai contextualizar esta palavra no contexto da computação de maneira geral. Aqui tem um exemplo de algoritmo, né? Como sendo um conjunto de passos para realizar uma determinada tarefa, um conjunto de passos que tem um passo final, que termina, tá? E aqui, atividades em grupo. Aqui tem uma proposta de atividade para escrever um algoritmo em português para resolver 2 probleminhas, 3, na verdade, e aqui as referências, tá? Por último, aplicações de inteligência artificial no estado da Bahia. Então, basicamente, esse material resume as principais linhas de pesquisas da IA nas universidades da Bahia. Então, tem exemplos fantásticos que podem ser usados para motivar os alunos e os professores a conhecer o que é feito de IA nas nossas universidades. Então, por exemplo, aqui tem o brasão das universidades, certo? Então, por exemplo, tem na UFBA, tem IA em aplicações de transporte urbano, monitoramento de vulcão, na saúde, aplicação de IA na saúde para mieloma múltiplo. Então, na UFES tem também IA na saúde, né? Tem também IA na literatura, o que é muito importante, construção de poemas, a partir de obras clássicas da literatura, novamente IA na saúde, na UFES, e assim por diante, tá? Então, esse material aqui traz uma uma variedade de aplicações importantíssimas da IA no mundo real que vem sendo desenvolvidas nas nossas universidades, ok? Então, aqui eu vou só baixar um plano de aula, rapidinho, que o meu tempo está estourando, para que vocês possam ver como é que está o plano de aula. Aí eu vou ter que descompartilhar minha tela e compartilhar novamente, tá? Deixa eu ver. Ok. Então, aqui nós temos o plano de aula da primeira aula, certo? Então, o plano de aula aqui também pode ser customizado. Vocês estão vendo a minha tela se movimentar? Ok? Então, aqui a gente tem o plano de aula da primeira aula, com a duração da aula, o módulo a que ela pertence e o tema, os objetivos da aula, os conhecimentos prévios, que neste caso não tem pré-requisitos, não exige conhecimentos prévios, e o resultado da aprendizagem que se espera ao final da aula, e o roteiro, tá? Então, aqui tem detalhes de passo a passo de como a aula pode ser conduzida em sua integralidade, mas lembrando, novamente, ela pode ser customizada de acordo com a realidade da turma, ok? Era isso, professora Tatiane. Passo a palavra novamente. Obrigado pela oportunidade. Excelente, Felipe, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando novamente que isso é algumas das formas de exploração que vocês podem fazer
com esse módulo, né? Então, a ideia aqui, novamente, eu vou repetir isso durante todo o webinário, é para a gente ter essa noção de que a gente pode customizar os slides. Então, como professor, você tem autonomia de inserir exemplos, de especificar melhor, de explicar melhor, mas a base é essencial que a gente precisa para informar os alunos esse conteúdo que a gente entende que é necessário como fundamento, a gente está apresentando aqui nos webinários, ok? Então, agora a gente passa para o professor Ricardo Rios, que vai apresentar para a gente a estrutura geral e alguns exemplos e informações do módulo 2. Pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ver? Bem, eu vou só abrir aqui o meu compartilhamento, só um instante. Vocês ainda não estão vendo meu slide, né? Bom, então dando continuidade aqui ao material que Felipe veio apresentando, né? O segundo módulo dessa trilha está relacionado, deixa eu ver, vocês estão vendo meu material? Acho que... Ok? Estão vendo aqui, muito bem. Então, muito bem, acho que agora foi. Bom, dando continuidade aqui, né, como o Felipe apresentou o módulo 1, e nessa trilha essencial aqui, o próximo passo é falar sobre o módulo 2, tá? Então, o módulo 2, ele está logo abaixo aqui, né, nós temos o módulo 1, o módulo 2 está aqui. Tem uma breve descrição falando no foco principal desse módulo, que está no manuseio, organização e qualidade dos dados, e também fala sobre as dependências, né? Há uma dependência aqui do módulo 1 e os principais requisitos que nós temos. Clicando aqui embaixo, a gente consegue ver todas as aulas que estão disponíveis, tá bom? Eu separei aqui apenas 3 aulas, a aula 6, a aula 7 e a aula 8. A aula 5, eu vou deixar ela para o próximo webinário, que a gente vai ter um webinário bem específico, falando aqui, ó, na trilha mais completa. Então, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe aqui sobre dados, então eu deixei essa aula para o próximo webinário, tá? Como objetivo aqui é só mostrar, né, como a gente pode utilizar esse material, então, eu mantive o foco aqui nessas 3 aulas. Como a gente trabalha com dados não estruturados, dados estruturados e uma introdução à ciência de dados. Perceba que já no título, né, de cada aula, a gente tem alguns conceitos que são técnicos, então parece que já surge a primeira dúvida aqui, o que são dados estruturados e dados não estruturados. Essas informações, elas estão aqui na aula de coleta de dados, explicando o que são esses dados estruturados e não estruturados, tá bom? Mas, já com o desenvolvimento da aula, observando aqui o material, já é possível ter uma noção do que se trata, né, esse dado estruturado, tá bom? Já no subtítulo aqui, a gente está falando essencialmente do material que a gente vai trabalhar, né, qual o tipo de dado que a gente vai abordar, nesse caso, texto, imagem, vídeo e e áudio, tá? E como é que a gente faz a introdução a um conceito de ciência de dados que está bem na moda hoje em dia, né? Muita gente tem falado de ciência de dados, é uma área, inclusive, que o mercado de trabalho tem explorado bastante, tem surgido várias vagas, né, no mercado de trabalho. Então, a gente já pode começar aqui mostrando, né, quais são os objetivos da aula, né, que aqui o objetivo principal é apresentar, né, quais são esses conceitos, né, ou como a gente pode explorar esses dados estruturados, identificar os principais exemplos, e aí o foco principal da aula é em texto, imagem, vídeo e áudio. Então, já no próximo slide, só aqui para vocês darem uma olhada, né, a gente já tem um resumo dos diferentes tipos de dados. E nessa parte aqui é extremamente importante, né, que o professor pode utilizar e já fazer uma discussão participativa aqui com os alunos, né, perguntando exemplos dos tipos de dados. Então, aqui nesse caso, né, eu tenho um texto, né? Então, quais são exemplos de texto
que os alunos poderiam citar, claro, poderiam falar dos romances, dos livros que estão lendo, ou até das redes sociais, né, como redes sociais como o Twitter, né, o antigo Twitter, ou o X, né. Nós temos também uma estrutura de dados, né, estruturada chamada grafos, então os alunos poderiam pensar que tipo de aplicação no dia a dia é esse tipo de estrutura, né, é importante e que vem sendo utilizado, como, por exemplo, nas redes sociais também, né, os gráficos de relacionamento entre amizades, etc. Nas séries temporais aqui a gente tem as informações, como, por exemplo, a previsão de chuva, né, as páginas web, enfim. Aqui, nesse momento, o professor pode explorar, né, diferentes, com os alunos, né, levantar diferentes questões sobre tipos de dados que eles vêm utilizando no dia a dia, que eles trabalham no dia a dia, né, como, por exemplo, também aqui as imagens, né, e aí pode utilizar aqui o Instagram, ou vídeos também. Então, enfim, aqui o professor vai poder explorar, né, com bastante contexto aqui, quais são esses diferentes tipos de dados, né. Eu vou passar um pouquinho mais na frente aqui, claro, tá só explicando, dando alguns exemplos, como eu acabei de falar aqui para vocês, né, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui agora, nesse tipo de dado não estruturado, né, como a gente consegue fazer algumas transformações e como é que a inteligência artificial, né, aplica algumas técnicas para transformar esses dados não estruturados em algum tipo de estrutura que possa ser utilizado para que a máquina, né, para que o computador possa aprender. E essa parte é extremamente importante porque, embora tenha vários conceitos técnicos de inteligência artificial, nós tivemos bastante cuidado para conectar esses termos técnicos a conceitos da língua portuguesa, conceitos que são explorados aqui nas disciplinas de português. Então, por exemplo, aqui a gente fala de vários termos técnicos, como tokenização, né, stop words, então tem algumas palavras aqui em inglês, mas vocês vão ver que, embora essas palavras elas sejam técnicas, por trás elas utilizam conceitos que são bem comuns aqui, abordados nas disciplinas de português. Então, vamos lá. Né? Nós temos aqui, nesse caso, um exemplo. Né? Nós temos um texto, que é uma frase, aqui nesse caso, o gato está no telhado. Né? Os tokens são essencialmente como quebrar o texto em unidades menores, né? Em palavras, por exemplo. Então, os tokens desse texto aqui são o gato está no telhado e o ponto, tá? Nós temos a pontuação também. E é interessante que aqui, né, a inteligência artificial utiliza uma técnica chamada stop word, que serve para remover algumas palavras que elas não têm tanta importância no processo de extração da informação, né, de uma maneira mais precisa ou de uma maneira mais específica, vamos colocar dessa forma. Então, para isso, é importante conhecer alguns conceitos gramaticais. A gente precisa, então, o professor precisa fazer uma revisão. Então, percebam que esse tipo de aula, né, é uma aula de inteligência artificial, mas que, na verdade, ela pode ser lecionada durante uma aula de português. Então, a gente precisa de uma revisão de gramática aqui nesse caso. Então, o professor precisa fazer uma revisão de gramática, falando dos artigos, das preposições, conjunções, pronomes e dos verbos, né? E o objetivo dessa fase da inteligência artificial, né, é tentar remover essas palavras, por isso são chamadas de stop words, ou seja, a palavra que a gente vai remover, né, da frase, para deixar o foco na ação e ali, né, nos substantivos que estão nas frases. Então, nesse caso, o gato está no telhado, né, a inteligência artificial vai remover, por exemplo, o artigo que estava ali, né, a gente vai remover esse artigo e vai ficar só gato, né? E continua fazendo a mesma coisa. Nesse caso, para esse exemplo específico, né, a gente vai tirar também os verbos, nesse caso, e vai ficar apenas gato e telhado. Um outro exemplo aqui é eu jogo capoeira. Aplicando a mesma operação, ficaria só jogo capoeira, tá? E aí a gente parte para as próximas ferramentas de IA que trabalham com texto. A lematização e a estemização. A lematização vai reduzir a palavra à sua forma base, né, ou lema, e a estemização vai focar na morfologia, ou seja, na raiz da palavra. Então, de novo, a gente volta para uma revisão. Então, perceba que pode ser o professor, né, dando uma aula de IA e revisando o português, ou o professor de português, a professora de português, pode apenas copiar alguns desses slides e colocar nas aulas de português só para motivar o aluno, falar, olha, além da importância toda de aprendermos a gramática,
é importante entender que esse conteúdo está sendo utilizado pela IA, né? Então, ele volta e faz uma revisão aqui sobre flexão nominal, flexão verbal, né? Então, livros passa a ser livro, boas passa a ser bom, né? E aí a gente continua, né, a fazer esse tipo de transformação nas palavras. Então, onde tem a flexão verbal, né, também volta onde tinha gostei, né, a palavra é transformada para gostar, né, onde fomos pode ser ir ou ser, aí nesse caso depende do contexto, é algo que precisa ser discutido também, né? Então, nesse caso, né, dá para notar, né, que a gente consegue também trabalhar com algumas irregularidades, né, algumas regras morfológicas, alguns dicionários também, né, também trabalhar com algumas contrações, né, enfim, então o professor pode voltar aqui nesse assunto, né, discutindo questões relacionadas ao radical das palavras, de novo, as meninas ali, a gente pode remover o AS só para manter o foco em quem é que está executando uma ação, entre jogando, vira jogue, apenas jogue, removendo também o ando ali no final da palavra, somente para que, no final das contas, a técnica de inteligência artificial não se perca, né, nas diferentes variações, mas foque apenas naquilo que precisa ser identificado na frase. Então, a gente volta ao exemplo anterior, né, o gato está no telhado, eu jogo capoeira, e aí a gente consegue entender como a inteligência artificial pode, né, junto com o português, né, focar apenas nos pedaços das frases que são mais relevantes para tentar entender ou, né, pelo menos conhecer o que está sendo apresentado ali naquela frase, tá bom? O próximo assunto seria a aula 7, né, lembrando aqui, Felipe comentou também, aqui nós temos a aula no formato de apresentação de PowerPoint, o plano de aula e o PDF, eu estou focando aqui no PDF, e agora a gente vai para um outro tipo de dados, que são os dados estruturados, né? Esses dados com estrutura, a gente pode, já começando aqui, discutir, né, como, por exemplo, um conceito que hoje em dia todo mundo, né, todos os adolescentes, todos os jovens, né, ouvem muita música, muitas ferramentas, né, de streaming para música. Então, a primeira pergunta que o professor pode fazer aqui é se eles já pararam para pensar como os dados são organizados e armazenados para serem recuperados facilmente. Por exemplo, se eu quero encontrar a música do meu artista favorito, como é que eu faço para buscar rapidamente essa música numa plataforma, né, de distribuição para escutar músicas, de uma maneira geral? Então, se a gente for, aqui tem um exemplo já na sequência, né, de vários artistas, tá? E o professor aqui pode perguntar como, né, os alunos poderiam organizar, né, todos esses artistas de acordo com os gêneros musicais. Claro que isso aqui dá uma discussão interessante, porque, né, a música, ela pode estar, né, um artista, ele pode passar por vários gêneros musicais, mas esse é o objetivo, é mostrar como a gente pode pegar uma determinada informação, tá, e estruturar e organizar essa informação, né, em diferentes grupos, né, em diferentes grupos de dados. Então, isso aqui também é extremamente importante, né, porque o professor, ele, né, fica livre para, muitas vezes, movimentar esses personagens aqui em diferentes caixinhas, né, em diferentes grupos aqui também. Então, é algo extremamente importante e mostra, né, diferentes formas de trabalhar aqui com diferentes estruturas de dados, tá? E aqui também tem um exemplo muito interessante, um exercício que a gente deixou que o professor pode usar para ilustrar como esse processo acontece. Por quê? Porque para trabalhar com esses dados, né, de uma maneira geral, é importante, primeiro, organizar esses dados, fazer uma limpeza nesses dados. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui uma tabela e as palavras aqui estão com vários nomes errados, escritos da maneira errada. Então, a primeira coisa que a IA precisa, tá, é ter uma organização, ter todo o conjunto de dados muito bem organizado. Então, aqui também nós temos alguns exemplos de valores que não fazem muito sentido, né? E isso pode atrapalhar o processo de aprendizado da inteligência artificial também. Então, valores que são negativos, a gente tem que remover ou deixar um valor zerado. Tudo isso está explicado anteriormente. Então, depois que se organiza esse conjunto de dados, a próxima etapa seria, então, extrair perguntas, né? Extrair informações, ou melhor, extrair respostas para perguntas que são informações a partir das bases de dados. Por exemplo, quem tirou a maior nota de geografia, quem tirou a menor nota, quais foram as médias individuais,
né? E isso vai sendo discutido com os alunos, porque essa etapa de organização dos dados e extração de informação é o que a inteligência artificial faz em todas aquelas aplicações que Felipe mostrou. Então, todos aqueles projetos de IA que estão sendo executados por pesquisadores aqui na Bahia foram executados por essas etapas, né? E aqui, de novo, a gente volta numa relação direta com a sala de aula, porque o professor de matemática pode utilizar esse exemplo quando estiver ilustrando como calcular uma média, né? Ou como, por exemplo, tentar identificar através de uma análise gráfica, tá? Por exemplo, nesse caso, como foi a distribuição das notas, ou como estavam as notas dos alunos, tá? Então, tem uma conexão direta aqui agora, a aula anterior com a aula de português, e aqui, essa aqui com a aula de matemática. E, por fim, né, da minha rápida apresentação aqui do módulo 2, uma introdução à ciência de dados. Aqui é uma aula que ela é um pouco mais teórica, e o objetivo é apresentar para os alunos como esses conceitos de ciência de dados, que são conceitos que estão muito em evidência hoje em dia, na verdade, são conceitos que já existem no mundo, né, desde sempre. Então, já no começo, já tem essa definição para deixar isso claro, que, na verdade, a gente utiliza ciência de dados há muitos anos, né? Sem a capacidade de analisar dados e entender situações, a raça humana sequer poderia, né, sobreviver. Então, a gente, costumeiramente, observa o mundo à nossa volta e toma decisões. Então, por exemplo, como é que a gente aprende, né, a dizer, sem fazer uma análise muito complexa meteorológica, se vai chover ou não hoje ou amanhã, né? Com base no nosso conhecimento, aprendido aí por muitas gerações, observando como está o ambiente naquele momento. Então, entender como está o ambiente é observar, extrair dados, analisar esses dados e tirar conclusões, né? E aqui tem vários exemplos importantes, como a gente pode analisar dados de maneira social, cultural, ambiental, econômica, enfim, o professor pode trazer essas discussões aqui nesse contexto, tá? Aqui também já pega um exemplo bem interessante sobre como a ciência de dados salvou vidas, né, no passado, um exemplo bem específico, e também já discute questões, Felipe comentou anteriormente sobre questões filosóficas, né? Aqui tem algumas questões também, como, por exemplo, hoje há um receio se a inteligência artificial vai ou não substituir o trabalho de algumas pessoas, né? Ou substituir algumas funções, alguns empregos, e é interessante que nesse exemplo aqui a gente mostra alguns trabalhos, alguns empregos que foram substituídos por tecnologias antes da IA, né? E como, na verdade, isso não é um problema, porque novos empregos acabaram surgindo, né, desse ponto. Então, passando rapidamente aqui, só para finalizar, que é um exemplo bem detalhado, eu gostaria de, aqui, né, mostrando mais uma vez várias situações, vários exemplos práticos de dados, e aí, para fechar, né, queria só focar nesse slide aqui, que é um slide muito interessante, que mostra como, hoje em dia, a inteligência artificial trabalha num ciclo completo, né, de coleta de dados, preparar os dados, analisar os dados, publicar os dados ou preservar os dados quando necessário, destruir os dados, que tem a ver aqui agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é um assunto que também será abordado mais na frente sobre ética e uso dos dados de uma maneira geral, tá bom? Então, esse é o material mais denso com relação à análise de dados, mas que é importante, né, nessa apresentação hoje, mostrar como pode ser utilizado tanto pelo professor que está lecionando IA para revisar conceitos de sala de aula, quanto o professor de português, de matemática, pode utilizar esse material para enriquecer suas aulas, tá bom? Então, essa é a parte do módulo 2. Vou devolver a palavra aqui para a professora Tatiane. Tá bom? Obrigado. Excelente, Ricardo. Muito obrigada pela sua explicação, pelos seus exemplos. E, de novo, pessoal, assim, como eu falei, eu vou ser bem repetitiva, né, hoje. Observem as inúmeras possibilidades, né? Então, por exemplo, em um slide ali, principalmente relacionado ao português, né, as aulas de português, gramática, o professor ele vai conseguir trazer, por exemplo, alguma frase que ele costuma dizer, dar como exemplo para os alunos, inserir uma explicação sobre preposições, sobre artigos, entre tantas outras coisas.
Com relação aos dados que o Ricardo acabou de explicar, já pode trazer a questão da importância, e aí na próxima trilha a gente já vai falar de ética, então a gente pode fazer os dois numa aula só, por isso que eu falei, alguns módulos se repetem nas trilhas, mas são assuntos que vocês podem puxar à medida que vão sendo apresentados esses aspectos que são bastante aprofundados em IA e que dificilmente a gente vê nos cursos de IA. Não sei se vocês já conseguiram perceber o nível de aprofundamento do nosso material, e eu espero que vocês façam bom proveito. Eu vou passar, então, agora a palavra para o professor Paulo, da UES, que ele vai mostrar para a gente o módulo 3. Esse é um módulo mais extenso, como eu comentei, mas ele vai dar uma pincelada para a gente e vai mostrar alguns pontos que a gente pode ter mais atenção e que o professor pode enriquecer em sala de aula. Paulo, obrigada mais uma vez, é contigo. Olá, pessoal, obrigado, professora Tatiane. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, como já foi colocado aí, rapidamente também, o módulo 3. Deixa eu compartilhar. Pessoal, vocês estão me vendo, me ouvindo? Acho que o professor Paulo teve algum probleminha com a internet. Travou para mim também. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou inverter, eu vou apresentar para vocês o módulo 7, que é o tempo que ele retorna com o módulo 3. Pode ser assim? E daí a gente não perde esse, não tem problema nenhum também essa ordem, tá, pessoal? É importante dizer isso. Em algumas situações a sequência é importante, mas principalmente aqui no webinário, o mais importante é a gente compreender do que se trata cada módulo, tá? Então, aqui eu vou passar, então, para o módulo 7, vou compartilhar minha tela com vocês, ok? Vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Legal. Então, vamos lá. Então, a gente tem o módulo 7. No módulo 7, como a gente pode ver lá no portal, ele começa com plataformas de IA para alunos e professores, né? Deixa eu ver se vocês conseguem. Acho que vocês estão vendo só uma janela. Vou corrigir. Pronto, agora vocês conseguem ver, né? Toda a minha janela. Legal. Então, vamos lá, né? Nesse módulo Plataformas de IA para Alunos e Professores, a ideia é que a gente agora apresente nas nossas aulas, né, nas aulas no final da trilha essencial, a IA no nosso dia a dia. Então, os módulos anteriores têm muito a ver com a teoria, com fundamentos de IA, que são importantes, e aqueles fundamentos trazem senso crítico para a sala de aula. Só que aqui agora, só um minutinho, pessoal. Trazem um senso crítico para a sala de aula. Só que a gente traz, os alunos e os professores acabam ficando com um pouquinho de ansiedade para usar ferramentas de IA. Então, nesse ponto aqui, a gente tem uma abordagem mais prática. Então, é o momento em que a gente vai realmente utilizar algumas técnicas, algumas ferramentas, né, na nossa prática. Então, aqui, por exemplo, olha, a gente pode começar a dinâmica de aula com os alunos. Olha, você já usou IA hoje? É muito provável que a resposta seja sim, mas talvez eles não compreendam a qualidade da ferramenta, como ela foi desenvolvida, como ela pode ser utilizada. Então, é um momento bem prático. E esse módulo em especial, ele pode ser utilizado quase que por todo mundo. Né? Quase que todo mundo, eu estou dizendo o seguinte, eu posso ser utilizado quase que em todas as trilhas. Né? Então, a gente tem aqui, olha, eu vou pular aqui para o slide, por exemplo, 5,
em que a gente tem algumas ferramentas que são muito comuns, o próprio ChatGPT, o Duolingo, o Grammarly. Então, quando a gente fala em IA na educação, nesse ponto aqui, nesse módulo, nesses slides, quase todos que eu vou apresentar aqui, é a hora de ver as ferramentas, né? E aí os alunos, com toda aquela base, já terão senso crítico. Por exemplo, passada aquelas aulas que o professor Ricardo apresentou sobre dados, a gente já tem uma noção de como os nossos dados são utilizados lá dentro do ChatGPT, lá dentro do Duolingo. Isso traz um aprofundamento muito interessante, e a gente começa agora a utilizar uma personalização do ensino, a gente vai começar a pensar como a IA impacta no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se for uma aula de matemática, se essas ferramentas estiverem sendo apresentadas na aula de matemática, por que não apresentar alguns exemplos de uso dessa ferramenta para matemática? Digitar uma soma no ChatGPT, como uma calculadora, certo? Então, aqui, ó, já no slide, por exemplo, eu vou passar aqui para vocês verem. Então, tem um momento de discussão. Lá no slide 13, aqui a gente tem uma lista de ferramentas. Então, é um momento que a gente pode chamar os alunos e falar assim, ó, bora abrir aqui algumas ferramentas, mas a gente já precisa destacar questões relacionadas, olha, use para aprender, não copie sem pensar, confira. Isso aqui vai ser mais aprofundado lá na trilha sobre ética. Mas aí é que a gente tem o Duolingo, a gente tem Socrates, só que tem um detalhe importante. Todo dia surge uma ferramenta diferente, inclusive talvez a gente nem tenha colocado aqui nos slides ferramentas que vocês já utilizam na sua prática docente. Então, de novo, como é um material vivo, completamente editável, acrescenta mais um slide com aquela ferramenta que você usa, que você já fez um outro curso, né, fora do BAIA, ou porque não no BAIA, né, e aí você pode acrescentar novas ferramentas aqui. Então, esse é um momento realmente de muita prática. A próxima aula, né, que é sobre criatividade, essa particularmente é uma das que eu mais gosto, porque a gente entra já na IA generativa, e aí já começa a ficar mais complexo, tem uma questão do aprendizado de máquina que é dito no módulo 3, então se quiser fazer uma sequência, vai ser muito legal, porque a gente pega pelo módulo 3 e vai para esse módulo 7 aqui, e aí a gente vem com IA para geração de texto, então a gente vem de novo, olha, os alunos já usam esses chatbots para gerar texto, mas como elas conseguem fazer isso, né? Por que isso é importante? Por que é necessário ter atenção? Por exemplo, numa aula de redação. Vamos fazer aqui uma redação agora sem usar a ferramenta. Agora, se vocês usassem uma ferramenta, o que aconteceria? E aí que tem vários exemplos, Gemini, Copilot. Então, esse tipo de slide, ele precisa ser revisado constantemente, porque algumas ferramentas, elas vão ficando obsoletas, outras vão sendo acrescidas, e aí vocês podem realmente colocar como discussão, como exemplo, algo que está sendo visto em sala de aula, como, por exemplo, as discussões acerca de redação, né, como aprender redação, né. E aí a gente tem aqui as ferramentas para criação de vídeo, voz artificial, imagens, e dezenas de outras coisas. A gente não quis fazer, por exemplo, uma listagem densa de ferramentas, né, a gente só queria mostrar assim, olha, nesse ponto, você pode colocar algumas ferramentas que são muito comuns, certo? Eu vou pular aqui nessa aula aqui, para o slide 26, que aí olha que legal, a gente fazer um mini projeto com IA. Então, agora a gente está realmente usando IA na prática. Que projeto é esse? Vamos fazer um roteiro de vídeo de ciência, se for uma aula de ciência. Vamos, se a gente estiver falando sobre socialização, questões relacionadas ao bullying, por exemplo. Vamos falar sobre amizade? Mas ao invés de a gente fazer uma redação sobre amizade, aliás, a gente pode fazer uma redação sobre a amizade e usar a IA para criar uma poesia sobre amizade. E a gente faz um paralelo entre a redação no papel e o texto gerado pela ferramenta. A gente tira um pouco do aluno a dependência da ferramenta, mas mostra para ele que as duas elas podem, por exemplo, ser complementares, né? Então, esse é um módulo realmente prático e com uma dinâmica que pode ser utilizada para dezenas de disciplinas. Então, eu falei aqui disciplinas relacionadas ao convívio social, às ciências, enfim, porque o tema, né, o tema da disciplina, ele vai ser abordado dentro de um mini projeto com IA.
certo? Então, aí é que a gente vai começar a fazer projetos, aí a gente começa a aprofundar, olha, eu vou fazer uma redação, ela é mais longa, ela é mais curta, que tipo de linguagem, e aí já vem as questões relacionadas à própria norma culta dentro do português, e assim por diante. A próxima aula desse módulo é sobre engenharia de prompt. Esse nome, ele é super chique. O pessoal tem usado muito. Eu quero fazer um curso de engenharia de prompt. Mas dentro da sala de aula, o que significa esse prompt? O que é um prompt, né? O que é essa engenharia de prompt? A gente entra na IA generativa do ponto de vista, olha, a IA, ela gera textos, mas ela não pensa, ela pode errar, e isso também vai ser abordado com mais profundidade na trilha de ética, mas a gente tem aqui, de novo, eu estou abordando sobre um determinado, bora dar um tema, bora dar uma olhadinha, como é que os chats mostram esse tema, tá correto, tá errado? E aí é muito legal, por exemplo, é muito comum em algumas escolas a gente ter alguns simulados, né? Então, usar as ferramentas, elas podem ser vistas como um simulado. Só que o aluno, ele precisa estudar primeiro o tema que está sendo apresentado em sala de aula, para ele ter a garantia se aquilo que foi gerado é verdade ou é falso. E aí, a nossa última aula é como verificar informações usando IA. Então, aqui também tem um material rico relacionado à forma de detecção de manipulações, verificação automática de fotos e assim por diante. Então, esse é um módulo muito, muito prático, que ele pode ser revisado dezenas de vezes, e ele é bastante enriquecedor para a turma, porque tira essa ansiedade de simplesmente, eu estou vendo a teoria e eu quero, na verdade, utilizar a IA. Certo, pessoal? Então, esse foi o módulo 7, e eu vou passar agora sim, acho que Paulo retornou aqui, e a gente volta lá para o módulo 3. Tudo certo agora, Paulo? Olá, pessoal, desculpa aí, não foi culpa minha, queda de energia, às vezes isso acontece, né, bem na hora da apresentação. Tecnologia, IA, Tecnologia é isso. é assim mesmo. Exatamente. Então, tá bom, continua Mas vamos lá. agora. Vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, bom dia a todos, né? Eu vou trazer aqui, eu vou compartilhar minha tela para apresentar, então, um pouco para vocês a respeito do módulo 3, né? Já agradecendo aí a professora Tatiane por ter invertido a ordem. Vocês estão vendo minha tela? Por favor, me sinaliza quando estiver ok, que aí eu começo a falar um pouquinho. Vamos lá. Então, a ideia do módulo 3, né, como já foi antecipado também aí algumas vezes e comentado, é apresentar. Ele é um módulo, eu diria que talvez um dos mais técnicos, né, que foi proposto aqui nesse curso, nesse programa, né, e por essa razão, né, a professora Tatiane já tinha reforçado, né, e vocês devem estar vendo aí, que ele depende de alguns conceitos básicos de matemática, né, para conseguir acompanhar de forma adequada, né, e ele é um módulo que vai aparecer em todas as trilhas propostas, né, então eu vou passar rapidamente pelas aulas, só para dar uma ideia geral, né, do que a gente pretende colocar, do que foi colocado nesse módulo, mas nos próximos webinários nós vamos retomar alguns desses elementos, tá? Então, lembrando aqui também, e reforçando mais uma vez como que é a estrutura do site, né, nós temos aqui as 5 aulas do módulo, onde vocês vão poder também baixar tanto a aula em PDF, um plano de aula proposto, né, que pode ser seguido para esse material, a aula aqui nesse primeiro botãozinho, a aula em PowerPoint, que pode ser editado, né, mantendo aí os créditos, informações, e lá no final, naquele olhinho, a aula em PDF. Então, esse módulo de aprendizado de máquina, né, ele foi subdividido aqui em 5 aulas, como já havia sido comentado, onde vai tratar um pouco dos aspectos mais voltados para a teoria de aprendizado, ou seja, como que artificial é fazer com que o computador aprendizado, né? Então, a ideia geral desse módulo é justamente colocar e apresentar rapidamente de onde vem essa ideia, né?
Então, são apresentadas, né, as principais teorias e principais paradigmas do aprendizado, né, e é aquela ideia de, quando a gente está ensinando, eu apresento um determinado exemplo, né, e, junto com esse determinado exemplo, eu já tento auxiliar diretamente o aprendizado, né? Ou seja, só para citar um exemplo, né, que é colocado aqui, né? Vamos lá, uns exemplos didáticos. Então, eu quero ensinar o que é um gato e o que é um cachorro, através das imagens, né? Então, eu apresento uma imagem, por exemplo, né, e junto com a imagem, eu apresento o que nós chamamos aí de rótulo, que está logo aqui embaixo, né? Aquilo ali é um gato, aquele outro objeto é um cachorro, né? Então, com essa repetição, apresentando essa repetição, a ideia é que a máquina consiga aprender num determinado momento, né, com base nas características que foram obtidas de cada um desses objetos, né, consiga aprender o que é um gato e o que é um cachorro, para diferenciar depois, né? Então, essa é a ideia geral do que nós chamamos aí de aprendizado supervisionado. Apresento um dado, junto com essa apresentação, eu direciono o que eu quero que a máquina aprenda, né, o que eu quero que o sujeito aprenda, né, e em cima disso, né, baseado nessa repetição, que vocês vão conhecer aqui, né, do que está sendo apresentado aqui nos slides, a máquina vai, então, em determinado momento, vai aprender, entre aspas, o que a gente quer dizer. Mas vamos lá. Então, aqui no material, vocês vão encontrar também uma descrição, né, em todos os materiais, uma descrição do que é a técnica, de como a técnica funciona, né, e alguns exemplos práticos, como, né, aqui o professor, em sala de aula, vai poder utilizar ferramentas prontas, por exemplo, né, para ajudar na hora de mostrar, na hora de apresentar aquele conteúdo para os alunos. Então, aqui só para citar um exemplo, né, tem formas a partir do material, o professor já direcionar, né, a gente dá algumas sugestões, né, de ferramentas em que ele pode usar em sala de aula. Pulando rapidamente aqui, então, já para a segunda aula do módulo, né, nós começamos a falar, então, da teoria do aprendizado não supervisionado. Diferente da primeira, né, que eu apresentei aqui para vocês, a ideia agora é apresentar um determinado conjunto de elementos para a máquina ou para o aprendiz, no caso, né, e deixar com que com o algoritmo, né, deixar com que quem está aprendendo ali nesse momento, né, comece a fazer a distinção dos objetos que estão sendo apresentados para ele. Então, de novo, né, o material ele traz alguns exemplos práticos do dia a dia, né, para que possa ser usado lá na sala de aula, né. Então, aqui, só para usar um exemplo que é trazido aqui nesse material também, para diferenciar o aprendizado não supervisionado. Então, aqui eu tenho um caso, né, que a menina vai no zoológico com a família, né, e tem lá 6 animais, né. Como que o aprendizado o aprendizado não supervisionado vai funcionar, né? O aprendiz, na máquina, aqui no caso, como a gente está falando de aprendizado de máquina, então o aprendiz ele vai tentar identificar características daqueles objetos que ele está visualizando, e com base nessas características, separar em grupos distintos. Por exemplo, esse animal é um mamífero, não, isso aqui é uma ave, é um réptil, né, de acordo com os exemplos que estão sendo passados ali para o treinamento. Tá? Na aula seguinte, nós falamos, então, do aprendizado por reforço, né, que é uma outra teoria, uma outra técnica de se ensinar, né, também, sempre, estou passando rapidamente, né, mais uma vez reforçando que nós vamos retomar esse conteúdo em outros webinários, porque esse módulo, ele perpassa por todas as trilhas propostas, né.
Então, aqui, um outro exemplo, né, só mostrando rapidamente para vocês como que o material é construído, né. Vejam que, mais uma vez, né, reforçando aqui, esse conteúdo, ele depende de um pouco mais, né, de conhecimento básico de matemática, né, porque o professor já vai introduzir aqui alguns termos e tendo a necessidade, né, de que já se tem pelo menos noções básicas, né, daqueles conceitos que estão sendo apresentados, né. Enfim, passando aqui, mais uma vez, rapidamente, né, a gente pode pular aqui, então, para a quarta aula do módulo, que é onde são apresentados aqui os conceitos de aprendizado evolutivo. Então, aqui, por exemplo, a gente já pode fazer um link, né, com por exemplo, uma aula de biologia, onde está sendo estudado a genética, né. Então, nós temos algoritmos, nós mostramos que temos uma classe de algoritmos, uma classe de técnicas baseadas em inteligência artificial, né, que são baseadas na teoria da evolução, por exemplo, né, que são os algoritmos evolutivos. Então, nessa aula, são descritos aqui alguns exemplos também de como pode ser trabalhado, né, base em problemas, sempre trazendo, né, reforçando o que os outros colegas também já mostraram. Todo o material ele foi construído trazendo exemplos práticos, né, para que possa, de fato, ser utilizado na sala de aula diretamente. Né? E, por fim deste módulo, né, de aprendizado, nós também apresentamos aqui, trazemos o conceito de redes neurais, né, que é um conceito fundamental, é um conceito básico aqui nesse momento, mas fundamental para a gente entender toda a evolução da inteligência artificial até chegar nessas ferramentas que nós estamos lidando mais atualmente, né? A professora Tatiane já apresentou algo ali sobre IA generativa. Então, para se conhecer toda essa ideia do que nós temos hoje em dia das IAs generativas, por exemplo, é fundamental que tenha uma base de redes neurais. Então, nesse momento, né, nesse módulo, é onde o professor, né, pode conhecer, então, e trazer para os alunos algumas ideias gerais de como é que funciona essa teoria que nós chamamos aí de redes neurais artificiais. Então, aqui, por exemplo, só para citar aqui um slide da aula, né, nós apresentamos de onde vem a teoria do artificial, que é baseado no neurônio biológico. Né? Então, o professor pode fazer toda essa junção, né, de conceitos, seja numa aula de biologia para apresentar o conceito que está por trás, ou numa aula de fato de informática, ele vai retomar a biologia para entender como que aquele algoritmo, aquela técnica funciona. Então, essa é a ideia geral, né, que a gente queria trazer aqui para esse momento. Mais uma vez, retomo aqui na tela principal do curso, né, para, relembrando, né, todas as aulas, elas têm o material em PDF, para ser utilizado diretamente, tem o material, né, uma sugestão de um plano de aula, para que o professor pode se basear para utilizar o material, e tem o material em PowerPoint, né, que pode ser também editado de acordo com as necessidades e especificidades da sua turma, né, da sua matéria, enfim, né, das aplicações na prática, em sala de aula, que a professora Tatiane já antecipou um pouquinho lá do último módulo final. E eu acho que era isso, passei rapidinho, mais uma vez reforçando que nos próximos webinários, esse módulo ele vai ser retomado em algum momento, porque ele é um módulo que ele está presente em todas as trilhas sugeridas. É isso, obrigado pessoal, professora Tatiane, retorno a palavra. Muito obrigada, Paulo. Bom, pessoal, então assim, já partindo para nosso encerramento, eu vou compartilhar novamente com vocês aqui a minha tela e dizer para vocês, olha, que nós temos os nossos próximos webinários. Quero deixar aqui bastante claro que todos os webinários ocorrem aos sábados às 9 horas da manhã, tá? Então, não tem mudança de horário. Pode ter ocorrido algum problema no Simpla, mas vocês não precisam se preocupar. Uma coisa importante que precisa ter atenção é que alguns minutos antes de começar o webinário, vocês receberão um e-mail com o link para o evento.
certo? Então, fiquem atentos aos e-mails. Vocês também recebem certificados de participação neste e-mail. Então, está ocorrendo de alguns e-mails irem para a caixa de spam ou não serem enviados por conta de algum e-mail institucional, certo? Então, tentem usar aquele e-mail que vocês veem com frequência e acessem todas as pastas do e-mail. Outro detalhe importante é que todo webinar é gravado. Então, mesmo aqueles que não conseguem participar, alguns dias ou até no dia seguinte, após o evento, a gente envia o vídeo, certo? Então, todos os inscritos recebem o vídeo do webinar. Os próximos webinários ocorrerão no dia 25/9, às 9 horas, sobre a trilha ética. Então, observem, por exemplo, que nós já falamos do módulo 1, já falamos do módulo 3, já falamos do módulo 7, e aí nós vamos apresentar o módulo 4, mas esses módulos 1, 3 e 7 que foram vistos hoje, serão reapresentados com esse olhar para a ética, certo? No dia 2/5, a gente tem a trilha completa, então a gente passa de novo por todos os módulos, e aí a gente tem uma noção realmente desse caminhar, dessa jornada pelas 28 aulas. Ok? No dia 9/5, a gente tem um fechamento, e aí sim, um momento em que a gente pode ter mais discussões e mais outras apresentações. Ok? Então, eu encerro aqui o nosso webinário. Novamente, agradecimentos a todas as instituições envolvidas, relembrando que esse é um material construído a muitas mãos, pela UFBA, UNEB, Senai Cimatec, o EFES, o ESB, o ESC e FBaiano, e, claro, com apoio do governo do estado, pela SECT. Então, tá bom, pessoal, obrigada mais uma vez pela presença de vocês, e eu encerro aqui o webinário. Um bom dia a todos.